Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de julho de 2025. O alquimista e seguidores acusam Guru de SP de charlatanismo e assédio, parte 2. E seguidores acusam Alcides Melhado, 65, auto-intitulado alquimista, de estelionato, charlatanismo, lesão corporal, assédio e abuso de incapaz. Melhado lidera a Escola de Alquimia e Arte do Equilíbrio, espaço na Zona Sul de São Paulo. Ele está sendo processado por seguidores, inclusive em ações trabalhistas. Os acusadores dizem que o alquimista afasta os discípulos de suas famílias e impõe regras de comportamento, exercendo controle afetivo, físico e financeiro. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, diretrizes desse tipo caracterizam uma seita. A reportagem conversou com 5 ex-seguidores, sob condição de anonimato, e um ex-funcionário. Uma ex-seguidora relata que mudou-se do Sul para São Paulo e gastou cerca de R$100.000 com a seita. Ela afirma que, por influência do alquimista, quase perdeu um pé após uma fratura. Melhado é contra hospitais e defende a autocura. Outra ex-seguidor alega que Melhado seduziu sua filha, herdeira de um colégio bilingue tradicional de São Paulo e que segue na seita. A mãe afirma que ele afastou da família, com interesse financeiro, e tenta interditar judicialmente a filha. Procurado por e-mail e telefone, Melhado não respondeu. Melhado é tratado como professor. Os seguidores, como aprendizes e apóstolos. Ele é autor de uma série de livros e cursos sobre alquimia, nos quais mescla referências de várias mitologias, passando pela Bíblia, deuses gregos e Mago Merlin, entre outras lendas e entidades. O alquimista diz em seu site oficial que seu objetivo é promover equilíbrio espiritual, físico e mental. Ele já promoveu cursos em Brasília, Curitiba e Porto Alegre, entre outras cidades. A escola já funcionou nos Jardins, área nobre de São Paulo. No livro Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec esclarece: como podemos explicar esta passagem do Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios eleitos. Os detratores do espiritismo fazem dessa passagem uma arma contra os espíritas e os médiuns. Se fôssemos recolher nos evangelhos todas as passagens que se constituem em condenação para os adversários do espiritismo, delas faríamos um volume. E, pois, no mínimo imprudente quem levanta uma questão que lhe pode cair sobre a cabeça, principalmente quando todas as vantagens estão do lado do espiritismo. Antes de mais, nem os espíritas, nem os médiuns se fazem passar por cristos ou profetas, declaram que não fazem milagres para impressionar os sentidos, e que todos os fenômenos tangíveis produzidos por sua influência são efeitos que entram nas leis da natureza, o que não é o caráter dos milagres. Portanto, se tivessem querido usurpar os privilégios dos profetas, não se teriam guardado de privar-se do mais poderoso prestígio, o dom dos milagres. Dando a explicação desses fenômenos, que, sem isso, poderiam passar por sobrenaturais aos olhos do povo, eles matam a falsa ambição que, em seu proveito, poderiam explorar. Suponhamos que um homem se atribua a qualidade de profeta. Ora, não será fazendo o que fazem os médiuns que o provará, e nenhum espírita esclarecido se deixará enganar por isso. A esse título o Sr. Home, se tivesse sido um charlatão e um ambicioso, poderia ter-se dado ares de enviado celestial. Qual é, afinal, o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem.
será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade, são os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes após a sua morte. Se, pois, um homem quisesse fazer-se passar pela encarnação de tal ou qual profeta, deveria prová-lo pela eminência de suas qualidades morais, que em nada deveriam ser inferiores às daquele cujo nome se atribui. Ora, esse papel não é fácil de ser sustentado e nem sempre é agradável, uma vez que pode impor penosas privações e duros sacrifícios, mesmo da vida. Há, neste momento, espalhados pelo mundo, vários pretensos Elias, Jeremias, Ezequiéis e outros, que dificilmente se adaptariam à vida do deserto, e que acham muito cômodo viver às expensas de suas ingênuas vítimas, graças ao nome que tomaram indevidamente. Há mesmo vários Cristos, como houve vários Luíses Vi, aos quais não falta senão uma coisa, a caridade, a abnegação, a humildade, a eminente superioridade moral, numa palavra, todas as virtudes do Cristo. Se, como ele, não tivessem onde repousar a cabeça, mas apenas uma cruz diante de si, bem depressa abdicariam de uma realeza tão pouco vantajosa neste mundo. Pela obra se reconhece o obreiro, que, pois, os que quiserem colocar-se acima da humanidade, disso se mostrem dignos, caso não queiram ter a sorte do gaio que se enfeitou com as penas de pavão, ou do asno que vestiu a pele do leão. Uma queda humilhante os espera neste mundo e um dissabor mais terrível no outro, pois é ali que o que se eleva será humilhado. Suponhamos, agora, que um homem dotado de grande força mediúnica ou magnética queira atribuir-se o título de profeta ou de Cristo. Fará prodígios a ponto de seduzir os próprios eleitos, isto é, alguns homens bons e de boa fé, daqueles terá a aparência, mas lhes terá as virtudes. Aí está a verdadeira pedra de toque. O Espiritismo também diz: desconfiai dos falsos profetas, pois lhes vêm arrancar as máscaras. E preciso que se saiba que ele repudia todas as mistificações e não cobre com o seu manto nenhum abuso que se cometa em seu nome. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.